Ok, então a motivação para este screencast, na verdade, as motivações, porque são duas. Recentemente, no começo de novembro, o Igor lançou ali no Vue.js Brasil, que você está vendo na tela, um artigo interessante falando sobre Ajax Patterns, para poder fazer chamadas Ajax a partir de uma aplicação desenvolvida com Vue.js. E aí ele colocou ali 5 sugestões. E me chamou a atenção a sugestão número 3, exatamente porque é a forma como eu faço as minhas chamadas Ajax nas minhas aplicações. Veja, eu utilizo o Vue.js e eu utilizo o Vuex em todas as aplicações. Eu não me vejo desenvolvendo uma aplicação Vue.js sem utilizar o Vuex, tá ok? E a segunda motivação foi uma pergunta de um aluno, que ele perguntou o seguinte, ele colocou primeiro dizendo que ele entendeu, ou está prestes a entender, qual que é o papel do Vuex e suas vantagens numa aplicação, mas ele não estava entendendo como que as chamadas Ajax se encaixavam nessa integração entre o Vue e o Vuex. Ele estava confuso se ele deveria fazer as chamadas Ajax nos componentes ou nas actions. E aí eu disse para ele que funciona assim. No meu modo de fazer, todas as minhas chamadas Ajax, elas partem a partir de uma action. Quando eu recebo o retorno, eu já estou numa posição privilegiada para mandar essas informações para o meu state que vive na Store Vuex, tá? Então, se eu preciso modificar alguma informação antes de fazer a chamada, eu faço na action. Se eu preciso modificar a informação recebida, aí eu crio um getter no próprio Vuex e faço o import dentro dos componentes nos quais essa informação é necessária. Então é isso que eu pretendo demonstrar de forma bem simples neste screencast. Então eu já vou trazer aqui o localhost 8080, ainda não tem nada lá, porque eu vou partir desde o início mesmo. Eu estou aqui num diretório vazio, e aí, Vue init, webpack, eu vou chamar de my app. Ok, então eu tenho um projeto criado com o Vue Client, eu utilizei o template Webpack, eu instalei com o Vue Router, ESLint, mas deixei de fora as ferramentas de teste. Testes não são objeto, não são o assunto para este screencast. Então eu tenho o projeto rodando, eu instalei também Vuex e Axios, e aí agora eu vou abrir o projeto no meu editor favorito, neste caso, Sublime. Bom, então com o projeto aberto, existem algumas coisas que eu preciso fazer. A primeira coisa é criar uma funcionalidade, que eu vou criar numa pasta que ainda não existe em SRC, eu vou chamar a pasta de Features, vou chamar a funcionalidade de Category e vou criar um index.vue. Ali dentro eu vou colocar apenas um H3 identificando a funcionalidade. E dentro do app que foi fornecido pelo Vue Client, eu vou mudar aqui para Category para ficar igual à pasta aonde eu criei, tá? E aí, Category. Muito bem. Categories faz mais sentido, mas para eu não ficar perdendo um precioso tempo, eu vou deixar assim mesmo. E aí, voltando aqui, veja que eu tenho o que está vindo do meu componente. E aí, para ter certeza, eu vou trazer aqui o Vue DevTools. Dentro de App, eu tenho o componente Category, que por enquanto não tem nada ali dentro, a não ser o próprio objeto de rota que é colocado pelo Vue.js. Muito bem. Então, agora eu quero configurar o Vuex. Eu não costumo ter um estado central
da aplicação. Eu trabalho sempre com módulos, então existe nos meus projetos essa paridade de uma funcionalidade e um módulo Vuex. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar em src features category uma pasta store e ali dentro index.js. Muito bem. Vou também criar e actions, eu vou simplesmente exportar um objeto. Posteriormente, eu vou complementar todos estes arquivos que eu criarei daqui por diante com a programação necessária para que ele faça o seu trabalho. Nesse momento, eu só tenho interesse em criar os arquivos. Então, é mutations. Aqui no state, vamos lá, só complementando state, eu quero list, só para saber se está funcionando. Ok. E aí, na raiz do projeto, eu criarei também uma pasta store. Dentro dela, um index.js. E aí sim, aqui eu começaria a importar o que diz respeito à criação da store. Então eu quero view. Muito bem. Então, com a store criada, eu vou apenas passar o objeto de módulos que eu vou criar agora. Muito bem. Tendo configurado o Vuex, basta eu vir aqui. Com tudo configurado, posso voltar na aplicação que está no browser. Após o reload, eu venho em Vuex e tenho aqui o meu módulo com a lista. Faltou só um detalhe muito importante. Eu volto aqui em Feature Category Store. Aqui eu quero dizer que ele é namespaced. Fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Ok, então eu tendo uma lista de categorias, ela está neste momento vazia, mas eu tenho a lista. Ela é um array com 0 itens. Então eu posso vir aqui. Eu quero mapear o state aonde? Numa computed property. Então, computed map state do módulo category, eu quero que se traga a propriedade list. Muito bem, voltando aqui em componentes, category, eu tenho ali então agora a lista direto da store disponível no meu componente. Muito bem. Agora eu gostaria de trazer essa lista de um serviço externo. E para isso eu já tenho aqui localmente rodando um web service que me devolve um objeto cuja única propriedade chama-se categories, é um array de categorias com ID name e uma lista de produtos associados àquela categoria. Perceba que essa lista é relativamente extensa, sendo que ela tem 20 categorias com uma porrada de produtos. Então é isso aqui que eu vou consumir. Como que eu farei isso? Vamos lá. Primeiro, a tendência natural é que você coloque isso dentro do seu componente. Mas aí o que acontece se você precisar da mesma lista de categorias em outro componente? Você tem que fazer toda a implementação da chamada Ajax, marcar o método como async, colocar o await e lidar com o retorno da informação, provavelmente lidar também com a captura e gerenciamento de erro. Então, se a gente puder colocar isso num local onde a gente vai configurar uma vez e usar em muitos locais, é muito bom. E esse local existe, é numa action. Então, uma action de category, eu vou chamá-la de set list, poderia ser get list também, mas lembre-se que a função principal de uma action é prover informações para uma mutation. Então ela está setando a lista, oferecendo a lista a uma mutation, independente das ações que ela tomou para obter a lista, a função principal dela é prover a lista para uma mutation, que por sua vez modificará o state. Então eu vou manter o nome como setList. E aí, aqui eu recebo o método commit
um objeto que eu posso ou não passar quando eu executar a mutation, e aí aqui eu vou fazer a chamada. Para fazer uma chamada, eu preciso do Axios. E aí, Axios get, eu tenho aqui a URL do meu endpoint, e aí só para testar. Muito bem, deixa eu dar um pouquinho de espaço para que a gente possa entender o que aconteceu aqui. O Axios vai fazer uma chamada get para esse endpoint, isso vai retornar uma promise. Quando a promise for resolvida, então eu terei acesso ao retorno da chamada aqui nesta variável. Tudo muito simples, tudo muito padrão. E aí, setList. Muito bem, com a action configurada, eu preciso chamar, executar este método em algum lugar. Aonde é esse algum lugar? Aqui no mounted do meu componente de categorias. Poderia ser no app também, mas eu vou manter tudo contido aqui dentro de categorias. Então, mounted, eu vou chamar o thisSetList. Porém, este método não existe nesse momento. Eu preciso mapear com o mapActions. Então, em methods, mapActions do módulo de categoria, eu quero setList. Muito bem. Agora, o setList está à disposição do meu componente e pode ser chamado quando o componente for montado. E aí, aqui no console, basta ver que a action logou o resultado da chamada. Então, agora com isso, eu posso já refatorar. Eu não quero utilizar o then. Vamos lembrar que estamos quase em 2018, então, bem-vindo a Sync Await. Eu vou marcar este método como async. Eu vou dizer para ele aguardar o resultado disso daqui, ok? Então, eu vou criar uma constante chamada list. Vai ser o seguinte. Quando essa promise for resolvida, pegue response data categories. Ok. E aí, commit numa mutation, que eu vou chamar também de setList, e aí eu vou passar um objeto cuja única propriedade será list, tá? Então, agora trazendo aqui o arquivo de mutations, .list. Normalmente as mutations, elas são muito simples, tá? Porque qualquer processamento, se existir, vai acontecer na action. O papel da mutation é só mudar o state. E como o meu módulo está namespaced, o que eu receber no state é o que está no state deste módulo aqui. Beleza? Então, setList, exportei, salvei. Muito bem. E aí, quando for executado, eu acho que já até foi, aqui em Vuex, eu tenho as 20 categorias aqui dentro da lista do módulo. Bacana? Então veja, se eu tivesse que fazer alguma manipulação de dados, não sei, obter alguma coisa no local storage ou receber alguma coisa do componente, modificar e mandar para o serviço, eu faria aqui na action, tá? Porque dentro da arquitetura Flux que deu origem ao Vuex, a action ela funciona como uma espécie de controller, tá? E a mutation ela tem o papel do model. Então o controller ele faz meio que serviço braçal e aí ele só pega o resultado e entrega para a mutation, beleza? Então vamos supor agora que eu quero passar para o meu componente uma lista, mas eu quero passar uma lista mais enxuta. Por quê? Veja, cada um desses objetos ele tem ID name e uma lista com 54 produtos no caso do primeiro e no caso do segundo 67 produtos, e eu quero uma lista só com o nome das categorias. Eu poderia fazer isso no componente, já que eu tenho ali dentro já a lista à disposição. Bastava criar uma nova computed property e aí nessa computed property eu trabalharia em cima da lista e retornaria. Mas lembre-se, isso pode ser de interesse de mais de um componente, então eu quero manter isso na minha store, no Vuex. Então como é que eu faço? Eu utilizo um getter. Eu trago aqui o arquivo de getters, eu vou chamar
Gather é como se fosse uma computed property, tá? Então eu vou chamar de lim é magrinho, tá? List. E aí vai ser igual ao state, e aí eu quero state map. E eu vou retornar, tá? Eu vou fazer a interação em cima do state.list, que é um array. O array possui o método map, e aí eu quero retornar um array modificado só com o nome. E aí eu vou exportar a lim list. Muito bem. E aí aqui no meu componente basta eu chamar, né, importar o mapGathers, ainda em computed properties, mapGathers do category vai ser o que? Lim list. E aí eu espero que neste momento eu tenha à disposição aqui no meu componente de categorias, não só a lista completa, como a lista magrinha, só com o nome das categorias. Então é isso. Esse é o padrão que eu utilizo nas minhas aplicações e eu espero que tenha sido útil para você. Obrigado por ter assistido. Um forte abraço aqui, Fábio Vedovelli.